Professor, a chamada. Então, faz o seguinte para mim. Aí no chat, vocês vão colocar o nome de vocês para mim, por favor. Coloca o nome no chat aí. Nome completo. Isso, Pedro. Muito bom. Porque tem alguns aí que estão com nickname, eu não vou saber, um nickname apelido que eu não vou saber quem é quem. Obrigado. Muito obrigado. Bora lá então, vamos começar nosso bate-papo aqui. A gente já, desde o início, né, a gente vem falando, né, desse tópico que é a gente entrar mesmo, falar um pouco sobre a estrutura microscópica da matéria, né? Ou seja... Oi, amor. Fala. A gente falar de forma mais microscópica da matéria, ou seja, de que a matéria é composta, né, de que as coisas são compostas em termos microscópicos, né? A gente vai entrar como se fosse um ultramicroscópio numa matéria, né? Estudar de forma bem detalhada a matéria. Obviamente, isso é objeto de estudo de vários anos, né? De vários cientistas, né? Que vão chegando a conclusões, né? Passo a passo, né? Na ciência não existe algo que é descoberto de uma hora para outra. Tanto é que a gente está vendo aí a questão do coronavírus, né? Que as coisas estão sendo descobertas aos poucos, né? É assim que funciona na ciência. Não é uma coisa de uma vez. Isso vale também para coisas da matéria pequenas, né? Principalmente coisas que a gente não consegue enxergar com muita facilidade. Então a gente vem falando, né, da estrutura atômica, né? Falamos de algumas coisas importantes, que é a lei de Lavoisier, a lei de Proust. Isso você tem que estudar bastante isso, tá, pessoal? Vai estar na prova isso. Falamos do primeiro modelo atômico científico, que é o modelo de Dalton, né, que é o modelo da famosa bola de bilhar, né, que é o primeiro modelo científico. Falamos diferenciamos substâncias simples de substâncias compostas. Isso aí, né? Diferenciamos uma transformação física de uma transformação química. Fizemos alguns problemas sobre balanceamento de reações. Isso aqui vocês vão carregar para o resto da vida acadêmica aí de vocês, até o 4º ano aí, até fazer o Enem. Vocês vão precisar disso muito, né? De balanceamento de equações. Obedece, obviamente, à lei de Lavoisier. Fizemos alguns exercícios de balanceamento. E aí evoluímos nos modelos atômicos, né? Chegamos lá em 1897 com o modelo de Thomson, né? Thomson, ele é dito como, na ciência, como o pai do elétron, né? Foi ele que descobriu os elétrons, né? No seu modelo atômico. Thomson diz que ele contribui para o modelo atômico dizendo, olha, beleza, o átomo é uma esfera rígida e indivisível. Porém, os experimentos que ele fez, né, usando os tubos de Crookes, né, que são aqueles tubos que eu mostrei no vídeo e tudo mais, esses experimentos, usando os tubos de Crookes, levaram ele a um modelo diferente, que é um modelo de uma esfera rígida e indivisível dotada de cargas elétricas, né? Dotada de cargas elétricas, por quê? Porque ele acabou descobrindo o elétron, né? O vídeo, né? Descobriu a carga, a massa do elétron, né? Bom. Chegamos em 1910, quando surge um novo cientista chamado Rutherford, né? Deixa eu só ver aqui que tem gente querendo entrar. Eu estou fazendo uma revisão rapidinha aqui, tá, pessoal? O que a gente já viu, para vocês não ficarem muito perdidos. Bom, e aí alguém se lembra qual foi o modelo proposto por Rutherford?
Qual foi o modelo proposto por ele? Fala aí para mim. Foi o que tem só os prótons e os nêutrons. Acho que é isso, professor, não lembro. Pudim de passas. Ano Não, passado eu fiz um trabalho que eu tive que fazer uma maquete com o modelo atômico de Rutherford Bohr. O dele é aquele Sistema solar, professor. Sistema solar, esse daí mesmo. Isso, garoto. Sistema planetário, né? Isso aí. Olha, eu não vou ficar toda hora parando aqui pra gente entrar, não, hein? Não fica toda hora interrompendo aqui. Então, na verdade, 2 alunos de Rutherford, né, fazem um experimento chamado experimento do espalhamento, né? O que é o experimento do espalhamento, né? Ele coloca... Nossa, aqui está bem rabiscado, mas foi porque a gente fez isso na última aula. Ele coloca uma fonte radioativa, né, que emite raios alfa, radiação alfa, partículas alfa, e aí essa partícula alfa tem caráter positivo, e aí no experimento dele, ele observa que muitas partículas alfa atravessam, algumas elas sofrem desvio, outras elas são refletidas, né? E com base nesse experimento que os 2 alunos de Rutherford fez, né, aí ele conclui, né, na verdade, que o átomo ele tem algumas regiões muito específicas. Primeiro, ele conclui que o átomo não é maciço. No átomo há grandes espaços vazios. Ele conclui que no átomo existe uma região muito pequenininha de massa muito grande, né? Por quê? Porque refletiu aqui a radiação alfa, né? As partículas alfa. E existe uma região pequena. Essa região pequena é positiva, porque a radiação alfa, que tem mesma carga, sofreu um desvio. Então, com isso... Professor, fala. Desculpe te interromper aí, mas é que eu vou ter que sair aqui agora. Aí a minha presença já está assinada, né? Mas você nem começou a aula, cara. É porque eu vou ter que sair para no médico aqui agora. Depois você pega a aula gravada, hein? Ah, beleza, mas aí eu ganho presença se eu assistir a gravação, né? Sim. Ah, tá, obrigado. De nada. E aí, pessoal, Rutherford, modula o que seria o átomo para ele, né? Seria um átomo no qual eu tenho uma região pequena, muito pequenininha, que ele chamou de núcleo, né? E no núcleo o núcleo do átomo é a região que contém a maior massa, né, do átomo. Nessa região eu tenho os famosos prótons e nêutrons, né? Prótons e nêutrons, P e N. E a região vazia, né, seria essa região entre o núcleo e os elétrons, que ele chama de eletrosfera, né? Na eletrosfera é onde contém os elétrons, né? E os elétrons contêm massa? Sim, tem massa, lógico. Os elétrons são partículas de massa conhecida. Só que a massa dos elétrons é muito pequena em relação aos prótons e os nêutrons, né? E aí eu fiz uma analogia com vocês, dizendo, ó, o núcleo é tão pequeno, né, que se a gente comparar o núcleo como o centro de um gramado, de um campo de futebol, né, a cabeça de alfinete ali, né, colocada ali no centro, a eletrosfera seria as arquibancadas, né, mostrando que o núcleo é muito pequeno, porém, é o que contém a maior massa. É uma contradição, né, é muito pequeno, mas tem uma massa muito grande, né. Beleza. E aí nós fizemos, né, um que chama de massa e carga relativa, né? Nós dissemos que, fazendo uma divisão lá de massa e carga, nós chegamos que a massa do próton é 1, a massa do nêutron é 1, a massa do elétron, como é muito pequena em relação ao próton e nêutron, a gente considera como sendo uma massa relativa, tá, pessoal? A massa relativa sendo 0, não é que a massa é 0, ela é relativa, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Ó, a massa do elétron relativo ao nêutron e ao próton é 0. Né? Não quer dizer que a massa é 0, é relativo. Né? A carga do próton é mais 1, a carga do elétron é o oposto, né? Seria menos 1, relativo, e a carga do nêutron é 0. Isso aqui é importante para vocês lembrarem. Né? Lembrando que essa massa aqui, 1 aqui, ó, essa massa de 1, a gente chama de unidade de massa atômica, 1U, né?
Esse 1U seria a massa aproximada do próton e do nêutron, que em gramas seria 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas, né? Seria a massa aproximada do próton e do nêutron, né? Lembrando que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. Por isso que a massa do elétron é muito pequena comparada à massa do próton e do nêutron, né? Beleza, definimos o que seria número de massa e número atômico, né? O que seria o número de massa? O número de massa, né, como o nome está dizendo, seria a massa do átomo, né? A massa do átomo seria o número de massa A, que a gente representa com a letra A, tá? Seria a soma dos prótons mais nêutrons mais elétrons, né? Isso seria a massa total. Só que como a massa do elétron é muito pequena, a gente desconsidera nessa continha, tá? A gente não coloca. E o número atômico seria o número de prótons do átomo, né? Que a gente coloca aqui na forma de símbolo, ó. Número de massa em cima, número atômico embaixo. Eu dei alguns exemplos, né? Aqui, ó, carbono, por exemplo, ó. O número de massa do carbono é 12, o número atômico do carbono é 6, né? Se eu pegar lá um outro elemento, sei lá, sódio, né? Sódio, Na, o número atômico é 11, aqui embaixo, e o número de massa é 23, né? Número atômico, né? É o número de prótons. E o número de massa é a soma dos prótons mais dos nêutrons, né? Se eu quero descobrir o número de nêutrons, por exemplo, que um átomo tem, é só subtrair 23 menos 11 aqui, ó, né? Só subtrair 12 menos 6. Eu descubro o número de nêutrons, tudo bem? Alguma dúvida aí? É só uma revisão da última aula, para a gente retomar aqui. Alguma pergunta? Tá. Fizemos um probleminha e terminamos nesse assunto aí mesmo, né? Aliás, né, falamos de íons também, né? O que seria um íon, né? O íon pode ser um cátion ou pode ser um ânion, né? Sendo que o átomo que ganha elétron, a gente chama de ânion, e um átomo que elétron, né? Isso tem um porquê, né? A gente vai falar isso em ligações químicas, mas o número atômico dele não muda, tá? O número de prótons aqui, ó, continua sempre o mesmo, não muda. O que muda é a quantidade de elétrons, né? Então, se o cloro antes tinha 17 prótons e antes ele tinha 17 elétrons, né? Porque ele é um átomo neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Quando ele ganha um elétron, esse símbolo aqui, menos 1, significa que ele ganhou um elétron, significa que ele passa a ter 18 elétrons, né? Ele tinha 17, passa a ter 18, porque ganhou 1. No entanto, o número de prótons continua o mesmo, 17, não muda, tá? O número de prótons é fixo. Beleza, acho que foi nisso que a gente terminou. Tá, vamos retomar então onde a gente terminou. Tá, antes da gente falar de onde a gente parou aqui, eu gostaria só de enfatizar o seguinte. O modelo atômico de Rutherford, né? Rutherford é um modelo que foi muito útil, obviamente, que revolucionou os modelos atômicos. Por quê? Porque durante quase 100 e poucos anos, né, o modelo que prevalecia era um modelo de uma esfera rígida, o átomo como sendo uma bolinha microscópica, né? Isso seria a proposta dos modelos até então. E Rutherford veio e quebrou com essas ideias, né? Dizendo que, na verdade, no átomo contém grandes espaços vazios. Então, ele modula, né, que o átomo tem lá um núcleo pequenininho positivo, né? Ali eu tenho os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo, né, eu tenho os elétrons girando, né, rodando nesse núcleo. É como se fossem os planetas ao redor do Sol. O grande problema é que esse modelo, Rutherford, né, esse modelo tem uma pequena falha. Qual é a falha desse modelo? A falha desse modelo é que, segundo a física, né, uma partícula elétrica de carga negativa girando ao redor de um centro positivo, que seria o núcleo, esse elétron deveria, como ele é acelerado, ele deveria, pela aceleração, perder energia
de forma gradual, ele ia perdendo energia, perdendo, até espiralar, que a gente chama, entrar em espiral e se chocar com o núcleo, né? Só que, na verdade, isso não acontece, né? Por quê? Porque o átomo é estável, a gente vive, a gente tem nossa vida, as coisas, os objetos, né? Eles não entram em colapso. Portanto, o modelo de Rutherford, por mais que seja revolucionário, ele não explicava esse problema, tá? Que é o problema da estabilidade, tá? Da estabilidade do elétron ao redor do núcleo, né? Então, ele continha essa falha, né, que Rutherford não sabia explicar até aquele momento, tá? A gente vai voltar, então, nesse modelo para o quê? Para resolver essa questão da estabilidade, tá? Com outro modelo adicional. Antes da gente entrar nesse modelo adicional, vamos falar rapidinho aqui sobre isótopos, isóbaros e isótonos, tá? O que seria iso, né? Esse iso aqui significa igual. Tá? Iso, igual. Isótopo significa, né, espécies, né, elementos com o mesmo número de prótons. Então, o que são isótopos? São elementos, né, átomos, na verdade, átomos que contém o mesmo número de prótons. Iso, né, igual o número de prótons, né? Então, isótopos são átomos com mesmo número de prótons. Bom, eu disse para vocês na aula anterior que os prótons de um átomo, né, funcionam como a identidade desse átomo. Então, não existe na natureza dois átomos diferentes, dois elementos químicos diferentes, aliás, com o mesmo número de prótons, né? Como se fosse uma digital dele, né? O DNA dele. Então, por exemplo, professor, então ocorre esse fenômeno da isotopia? Acontece. Mas, então, seriam... Isso hoje, não tá te ouvindo, não. Eu também, pra mim, não tá vendo, não. Tá mutado? Espera que a internet dele A caiu. câmera travou também. Eu acho que a internet dele. Esses átomos são iso, ou seja, são iguais em termos de prótons, são isótopos, tá? Pode falar. Pode perguntar, alguém quis abrir o microfone aí? É que seu áudio não tava funcionando. Não estava? Não tava. Aí a imagem também parou. Parou lá onde estava escrito próton. Aí esses negócios aí que você fez agora nem deu para acompanhar. Deve ser alguma oscilação da minha internet. Deixa eu só confirmar aqui. Meu roteador tá certo aqui. Se falhar, vocês abrem o microfone, por favor, e falam para mim, porque eu não vou estar sabendo, tá? Então, só repetindo, né? Isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, né? Mas como o número de prótons é como se fosse o DNA daquele elemento químico, né? Daquele átomo, aliás, né? O número de prótons não muda, e aqui eu posso representar, três átomos, com o mesmo número de prótons, ou seja, isotópico, ou seja, isótopos. O carbono 12, o carbono 613 e o carbono 614, a gente fala que eles são isótopos. Por que eles são isótopos? Porque o número de prótons é o mesmo. No entanto, eu não mudei o símbolo é o mesmo, carbono. Por quê? Porque o DNA dele, vamos dizer assim, a identidade dele, que é o número de prótons, não mudou, tá? Continua o mesmo.
Esse cara aqui, ó, inclusive, é um conhecido da gente, né? Assim, ele é muito usado para uma coisa chamada que é datação, né? Do carbono 14. Não sei se vocês já ouviram falar. A datação do carbono, poder saber a idade dos fóssil. fósseis, negócio assim. Isso aí. Esse carbono aqui, ele é muito utilizado para fazer a datação de principalmente animais ou plantas, né? Que se fossilizaram, por exemplo. Né? Dá para você determinar a idade de um fóssil utilizando a técnica da datação do carbono 14. Né? Isso aí tem muito a ver com radioatividade, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais para frente. Tá? Tem o porquê, como é que se usa a técnica para isso. Qual é a forma, né, de usar a técnica para isso. O carbono mais comum, né, é esse aqui, ó. A gente diz que é o carbono com maior abundância. O que é isso? Ó, o carbono que compõe o nosso corpo, por exemplo, nos lipídios, carboidratos, proteínas, né, nas moléculas biológicas do nosso corpo, a maior parte está com carbono dessa forma, que é o carbono 12,6, que é o carbono considerado mais estável, tá? Mais estável. Só que existe uma pequena quantidade de carbono também 14, né, no nosso corpo. Uma pequena quantidade. E aí, quando a gente morre, né, o que acontece? Esse carbono 14 aqui, ó, ele começa a se desintegrar, ele começa a se transformar em outro. Na verdade, ele começa a se transformar em nitrogênio, tá? Só de curiosidade que eu estou falando aqui. E aí, quando essa transformação de carbono 14 para nitrogênio, tem um tempo, né? Isso ocorre de acordo com Caiu pra vocês aí também? Ixi, oscilou de novo. Caiu mesmo. Contratar a internet melhor, pessoal. Amigo, Fala tu! quando forró aí pra nós. Vou pegar meu triângulo aqui, minhas regras de Tô escala. brocando mó pão com ovo. Coração pirou de vez, tá? Tá com saudade da minha ex, tá? Tá com saudade da minha ex. loucuras que a gente... Ô, vocês estão ligados que tá gravando, Fica né? gravado, mano. Meu Deus, eu esqueci. É bom que a gente já lança o DVD já. Verdade, verdade. Acho que o professor saiu do chamado, gente. Vixe, ele Ih, saiu, é. mano. Tudo Hoje nosso. tem que ter reunião. Tá vendo? Não dá certo a aula de manhã. Agora eu quero ver quem que ele vai pedir autorização pra entrar. Eu. Liga a câmera aí, Pedro Pim. Caramba, gastou, meu irmão. Que moleque bonito. Tomar banho. Nossa. Eu vou com você. Tchau. Caiu geral aí, né? Oi, professor. Até onde vocês ouviram, pessoal? Por favor. Foi onde até o fóssil que você tá falando sobre fóssil, mais ou menos. Você falou da quantidade de carbono no corpo depois que a gente morre, a parada assim. Isso, verdade. Ah, tá. Beleza. Então, eu estava falando o seguinte aqui, só de curiosidade, né? A gente vai ver esse assunto ainda, mas o nosso corpo contém, na maior parte, esse carbono aqui, ó, que é o carbono 12, né? Que é um dos isótopos, né? Dos 3. E aí, e também tem uma quantidade mais muito pequenininha do carbono 14. Quando a gente morre, quando um corpo, um ser vivo morre, esse carbono 14 aqui, que está fixo, que tem uma quantidade fixa, começa a diminuir, porque ele se transforma em nitrogênio. Só questão de curiosidade, né? E a transformação de carbono 14 em nitrogênio acontece num tempo muito conhecido, fixo, né? E a partir desse tempo você consegue fazer a datação do fóssil, né? Não só fóssil, mas também uma múmia, né? Enfim, qualquer tipo de ser vivo, tá?
Para meteorito, por exemplo, a gente não usa carbono 14, a gente usa o urânio. Por quê? Porque no meteorito não tem matéria orgânica, né? Não é um ser vivo, né? A gente usa outra forma. Só curiosidade, tá? Isso é só uma curiosidade para vocês aí. A gente vai trabalhar sobre datação ainda. Um outro isótopo também muito interessante, muito importante, é esse aqui, ó, o hidrogênio. Na natureza, existem 3 tipos de átomos de hidrogênio diferentes, que é o hidrogênio 1 com massa 1, hidrogênio 1 com massa 2, hidrogênio 1 com massa 3. Sou só eu ou vocês também não estão vendo a tela do professor? Eu não tô vendo, não, a tela. Não tô. Pessoal, me falem aí quando... A sua tela não está aparecendo agora. Eu também não tô vendo, não. Tem os caras aqui que estão com motosserra aqui na rua. Esses caras, para eles cortarem o fio aqui da internet, por custo. Agora vocês estão vendo? Isso, agora estamos vendo. Travando. Tá bom. Muito bom. Beleza. Então, um outro isótopo muito importante, né? Um grupo de isótopos muito importante é esse aqui do hidrogênio, né? Que é o hidrogênio 1 de número de massa 1, hidrogênio 1 de número de massa 2, hidrogênio 1 de número de massa 3. Né? Qual a diferença entre eles? A massa. O número atômico continua o mesmo. Portanto, o símbolo dele é o mesmo, ó, H. Tá vendo? Eu não mudei. O símbolo continua o mesmo. Esse hidrogênio aqui, que é o hidrogênio 1,1, é o hidrogênio com maior abundância. Ele tem uma abundância de 99% na natureza. E a soma desses dois aqui juntos dá 1%. Né? Esses 2 hidrogênios com massa maior aqui, ó, são chamados de hidrogênios pesados. Né? Hidrogênios pesados. Por que hidrogênios pesados? Porque a massa dele é maior, né? Ó. Então, quando você bebe um copo com água, você está bebendo H2O, que pode conter 99% de hidrogênio dessa forma, só que 1% dessa forma. Né? Pode ter uma fórmula de água, por exemplo, assim, ó, H 1, 2, H 1, 1, 3, O, que vai dar H2O do mesmo jeito, né? Só que o que vai dar, ó? Massas diferentes, tá vendo? Do que o H com massa 1. Teria o H2O comum, né? Esse H2O aqui comum seria, obviamente, a água mais, vamos dizer assim, mais provável de você beber, porque é que contém o hidrogênio aqui com massa 1, que é a massa mais abundante, mas pode conter os outros também. Né? Então, a gente diz que esses hidrogênios são hidrogênios isótopos. Né? Professor, mas vai ser sempre 3? Não, pode ser que um determinado elemento tenha 2 isótopos só, pode ser que um elemento não tenha isótopo nenhum, pode ser um elemento que tenha 4 isótopos. Isso é muito variável, tá bom? Muito variável. Perguntas aí? Perguntas? Esse hidrogênio aqui é chamado de hidrogênio comum. Esse hidrogênio 1,2 aqui, ó, tem um apelidinho, que é chamado de deutério. Deutério. E esse aqui com 1,3 tem um apelido de trítio. Não são apelidos, tá, pessoal? O importante aqui são hidrogênios. Alguma pergunta em relação aos isótopos? Agora, em relação aos isóbaros. O que seria isobaria? Alguém já estudou isso? Eu já estudei, né? Eu acho que, Seria... tipo assim, o isótopo é o que tem o mesmo número de prótons, o isóbaro, se não me engano, é o que tem o mesmo número de nêutrons, e o isótopo que tem o mesmo número de elétrons. É o de massa. Lembro. De massa. Isóbaros é massa. Isso, garoto. É isso aí, ó. Ó, só lembrar desse A aqui, ó. Isóbaros tem a ver com número de massa. Isótonos. O N aqui, ó. Número de nêutrons, tá bom? Então, ó. Isóbaros são elementos químicos, né? São átomos que apresentam o mesmo número de massa. Isóbaros. Átomos com mesmo número de massa.
E isótonos, vou destacar aqui o N, são átomos com mesmo número de nêutrons. E aí, pessoal, nesse caso, necessariamente serão átomos com um número de prótons diferentes. E o símbolo vai ser diferente. Ao contrário daqui, ó, eu coloquei símbolos iguais, HHH, carbono, carbono, carbono. No caso de isóbaros e isótonos, serão diferentes. Aqui, exemplo, ó. Isóbaros, ó. Eu tenho um exemplo de isóbaro aqui, ó, que é o potássio com cálcio. Ó, número de massa 40, número de massa 40. Portanto, ó, eles são isóbaros. Mas o número de prótons está o quê? Diferente, tá vendo? Se são diferentes, o DNA é diferente. São elementos que a gente representa com símbolo diferente. Um é potássio, o outro é o cálcio. Isótonos, aqui um exemplo de isótonos, ó. O hidrogênio com hélio. Né? Como é que eu calculo o número de nêutrons? Ó, só descontar, né? 3 menos 1 dá quantos? Dá 2. 4 menos 2 dá quantos? Também dá 2. Portanto, esse elemento com esse, a gente chama de isótonos, né? São isótonos entre si. Esses aqui são isóbaros. E esses aqui de cima são os isótopos, que eu já dei o exemplo anteriormente. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Professor? Pode falar. Não, essa era a minha pergunta. O senhor já colocou sobre os isoeletrônicos. Isso. Temos também os isoeletrônicos. Quem são os isoeletrônicos? Iso igual eletrônicos são aqueles elementos que têm o mesmo número de elétrons, né? Mesmo número de elétrons. Eletrônicos, vem de elétrons aí. Como é que eu descubro o número de elétrons, né? Aqui, ó, vamos pegar esses elementos aqui, ó. Lembrando, isso aqui é o número de prótons, ó. Número de prótons. Então, o flúor aqui, o F, tem 9 prótons. 9 prótons. Como essa carga aqui é menos 1, ó, significa que o flúor é um ânion, né? Nesse caso. Então, antes ele tinha 9 prótons e, por consequência, 9 elétrons. Só que como ele ganhou 1 aqui, ó, carga negativa, agora ele passa a ter 10 elétrons, né? 10 elétrons. Então, esse flúor tem 10 elétrons. E o neônio? O neônio ele não colocou carga nenhuma, né? 0 aqui, ó. Se o número de prótons é 10, o número de elétrons também é 10, ok? E o sódio? Ó, o sódio tinha, né? 11 elétrons. Por quê? O número de prótons dele antes era 11. Antes depois continua sendo 11, né? O número de prótons não muda. Como ele tem carga mais 1, ó, significa que ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, a carga dele ele passa a ter 10 elétrons. Ou seja, todo mundo aqui tem 10 elétrons. Então a gente chama esses elementos que a gente representou, essas espécies que a gente representou, a gente chama eles de isoeletrônicos. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Importante perguntar, hein? A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho sobre isso, tá? Vamos aqui, ó, aqui um exercício que caiu no vestibular uns anos atrás. Os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio, deutério e trítio. Aí, ó. Isótopos 1,1, 1,2 e 1,3. Ele quer saber qual é o número de nêutrons, respectivamente, de cada um. Quantos nêutrons tem esse cara aqui? Fala pra mim aí. Nenhum. 0, né? Lembrando, ó. 0. Número de massa é prótons mais nêutrons. Logo, nêutrons vai ser igual a número de massa menos prótons, né? Ó. Só passando para o outro lado. Então, 1 menos 1, 0. Esse aqui, ó, vai ser 2 menos 1, vai ter 1 nêutron. E esse aqui vai ter quantos nêutrons? 3 menos 1, 2 nêutrons. Ok? Então, resposta 0, 1 e 2, letra A. Alguém queria perguntar? Posso continuar? Pode. Beleza.
Vamos lá, vamos aumentar o nível aqui. O isótopo mais abundante do alumínio é esse aqui, ó. Alumínio, Al, 1327, né? Sempre, ó, A maiúsculo, L minúsculo, tá bom? Não tá muito minúsculo aqui, né? Mas seria basicamente isso aqui, ó. Eita! Nossa. Al, não é isso? 1327. Ele pergunta: o número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons do íon Al3+, desse isótopo, são, respectivamente, vamos lá, número de prótons primeiro. Quantos prótons ele tem? Pode abrir e responder. 13. 13. Esse númerozinho aqui de baixo. Já eliminei isso aqui tudo, ó. Número de nêutrons. Quantos nêutrons tem? 14. 14, né? Só tem essa opção, né? Que a letra A, a letra B só tem 14 aqui, não tem jeito. Mas é isso mesmo, ó. 27 menos 13 vai dar 14. E o número de elétrons, que agora é o que ele quer saber? 10. 10. 10. Muito bem, garotos. Ó, 10 elétrons. Por quê? Porque ele antes, ó, ele tinha 13 prótons e 13 elétrons, né? Se a carga aqui é mais 3, significa que ele perdeu 3 elétrons, né? Passando a ter 10. 10 elétrons, alternativa letra A. Analise as seguintes afirmativas. Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número atômico. Oi, diga. Rapidinho, desculpa. Nêutron é próton menos massa? Contrário. Massa menos próton. Menos próton, gastou. Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número atômico, isótopo, e diferente número de massa. Tá certo isso? Ó, isótopos. Mesmo número atômico, porém número de massa diferente. Tá certo isso? Correto. Correto. Verdadeiro. O número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons do núcleo de um átomo. O número atômico corresponde ao número de prótons. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. O número de massa corresponde à soma do número de prótons e do número de elétrons de um elemento. Falso. Falso. Perfeito. Número de prótons e Falso, número professor. Obrigado. Número de nêutrons. Tem um delay aí, né? Um delay proposital. Verdadeiro e verdadeiro. 1 e 2. Letra D. Questão do IME. Olha só. Uma das mais conceituadas universidades do Brasil. Instituto Militar de Engenharia. Sejam os elementos A, B e C. A ele deu ali, né? Deu o número de massa e deu o número atômico. Vou colocar aqui de uma vez. De números atômicos consecutivos e crescentes na ordem dada. O que ele quer dizer com isso? Qual a interpretação? Me ajudem aí. Consecutivo e crescente, que ele vai ser o número seguinte. Por exemplo, ali A é 150, o B vai ser 151, o C vai ser 152, é isso? Quase isso, garoto. Na realidade, é o número atômico 63 que vai ser consecutivo. No B vai ser 54 e no C vai ser 65. Você entendeu a ideia? Confundir o número atômico com o número de massa. Então aqui vai ser 64 e aqui vai ser 65. Já vamos colocar. Ele diz assim, ó, A e B são isóbaros. A e B são isóbaros. Então, o número de massa de A, isóbaro, né? Mesmo número de massa, é igual ao número de massa de B. Na verdade, esse problema é mais de lógica do que de química. Mas vamos lá. O que é o número de massa? O número de massa é prótons de A mais nêutrons de A, igual a prótons de B mais nêutrons de B. Beleza? A gente já sabe aqui, ó,
quanto que vale o número de prótons de A? Ó? Vale 63, já vou substituir. 63 mais nêutrons de A, também sei. Aliás, nem precisava fazer isso, né? Já que ele deu já a soma, né? Eu já vou colocar 150 aqui direto, que é a soma dos prótons e nêutrons, né? Então, ó, 150, que é a soma disso aqui tudo. 150 é igual a prótons de B, que eu sei, ó, 64, mais nêutrons de B. Por consequência, nêutrons de B vai dar quantos? 150 menos 64. Isso vai ser igual a 150 menos 64 vai dar 149? Seria isso? Não, 149 não, falei besteira, né? Você vai dar... Me ajudem aí. Número de nêutrons de B. 86. Quantos? 86? 86. 86, ok? Então, o número de nêutrons de B é 86. Então, já posso colocar aqui, com isso, eu já consigo calcular o número de massa de B, né? Como é que eu calculo o número de massa de B? O número de massa de B vai ser prótons mais nêutrons, né? Se próton é 64 e nêutron é 86, somando os dois, o número de massa vai dar quantos? Quanto que vai dar aí? 150? 150? 150. A gente está fazendo a coisa certa aqui? Deixa eu só ver aqui. 150, prótons de B, 64 que eu coloquei aqui, e número de nêutrons de B eu coloquei aqui. Aí descobri o número de nêutrons de B, que é 86. Ok, depois somei 86, ok, beleza, tranquilo. Tranquilo, então A e B são isóbaros, tá aqui, ó, isóbaros. Descobrimos o número de nêutrons, que a gente vai usar em algum momento. Determine, assim, que eu não continuei aqui, né? E que B e C são isótonos. B e C são isótonos. O que significa isso? Que o número de nêutrons de B é igual ao número de nêutrons de C. E eu descobri aqui embaixo, ó, que o número de nêutrons de B é 86. Então, 86 é igual também ao número de nêutrons de C. Determine a massa, o número de massa de C. Bom, o número de massa de C vai ser prótons mais nêutrons. Então, o número de massa vai ser igual. Prótons de C, quanto que vale? Prótons de C, ó, 65. Mais número de nêutrons de C, que eu acabei de descobrir, que é 86. Isso vai dar 151. Então, aqui vale 151. Resposta do problema. Então, determine o número de massa de C. O número de massa de C é igual a 151. Ok? Questão fácil aí do IME, né? Só mesmo fazer uma lógicazinha aqui. Esse aqui é um problema um pouquinho mais elaborado, que eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, um minutinho, 2 minutinhos, que tem a ver com questão de lógica também, né? Pouca química, mais lógica. Ele diz assim, ó, um átomo Q tem 36 nêutrons e é isóbaro do átomo R. Então, posso até escrever aqui já, ó. Primeiro, número de nêutrons de Q, só tirando os dados, é igual a 36. E o átomo Q é isóbaro do R. Então, se eles são isóbaros, o número de massa de Q é igual ao número de massa de R. Desmembrando isso, né? Prótons de Q mais nêutrons de Q, que é o número de massa que está aqui, né? É igual a prótons de R mais nêutrons de R. Aqui eu tenho o número de massa de R, né? Eu posso até substituir aqui se eu quiser, né? Ó. Então, P de Q mais nêutrons de Q é 36, é igual a prótons de R mais nêutrons de R. Por enquanto, a gente tem aqui uma equação com 3 incógnitas. 1, 2, 3. Né? Nessa expressão aqui. Beleza, vamos continuar o texto agora. Ele vai ter que dar informação para a gente matar a charada. Considerando que R2+ é isoeletrônico
de Q, qual o número de nêutrons do átomo R? Quem quer saber essa informação aqui, ó? Qual é o número de nêutrons do átomo R? Considerando que R2+, é isoeletrônico do átomo Q. Vou deixar um minutinho para vocês pensarem. Enquanto isso, vou pegar uma água aqui embaixo, rapidinho, tá bom? Pense aí. E aí, mataram a charada? Sim ou não? Alguém tem alguma ideia aí? Pode abrir o microfone? Me ajudar? O Daniel Mesquita falou 34, professor. 34? Notem, de novo, é um problema muito mais de lógica do que de química, né? Ele só embaralha as informações aí para tentar dar uma rasteira, né? Mas, vamos lá. Eu vou tentar ajudar vocês aqui no seguinte, né? Nessa segunda informação que a gente não usou ainda, né? Ele está dizendo que R2+, é isoeletrônico de Q. O que quer dizer isoeletrônico mesmo, né? Quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons, não é isso? R2+ tem o mesmo número de elétrons. R2+ tem o mesmo número de elétrons do que Q, né? Beleza. Agora, a grande sacada do problema está aqui, ó, para eu ajudar vocês. Se a gente supor, né, que R, não R2+, que R tem 10 elétrons. R2+ tem quantos elétrons? Fala para mim. 8. 8. Muito bem. Mas vejam, né? O número de prótons não muda. É 10 aqui e 10 aqui, ó. Né? Certo? O número de prótons não vai mudar. O que quero dizer com isso, né? Que a quantidade de elétrons, né, que o R tem, né? A quantidade de elétrons que o R tem, não R2+. A quantidade de elétrons, ó, o número de elétrons. Caramba. O número de elétrons de R, né? O número de elétrons de R é igual ao número de elétrons de Q. O número de elétrons de Q. Tá falando aqui em cima. Vamos pegar essa informação aqui e estou jogando aqui para baixo. O número de elétrons de R, não de R2+. R2+ para mim não interessa nada. O que interessa é o R, né? O número de elétrons de R é o número de elétrons de Q mais 2. Né? Por que mais 2? Porque ele disse aqui em cima, ó, R2+ é isoeletrônico de Q. Né? Em outras palavras, se o R2+, aqui, ó, que eu fiz uma suposição, tá? Se o R2+ tem 8 elétrons, o
Q, desculpa, também tem 8 elétrons, né? Agora, se eu comparar, não o R2+, se eu comparar o R já não tem mais 8, tem 10, que tem 2 a mais, né? Tem 10 elétrons, e o Q continua tendo 8. Ou seja, o número de elétrons de R é o número de elétrons de Q mais 2, né? Seria 8 com mais 2, que daria 10. Todo mundo entendeu aí o raciocínio que eu fiz? Como o número de elétrons... Você não entendeu? Entendi. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, atenção aí. Atenção. Vou apagar tudo e começar do zero. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma suposição. Qual é a suposição? Suposição é que o R, não R2+, tá? O R tem 10 elétrons, certo? Se o R tem 10 elétrons, R2+ tem 2 elétrons a menos, que seria 8 elétrons, certo? Agora vamos transpor essa informação aqui lá para cima. Se R2+ tem 8 elétrons, o Q, que é isoeletrônico, tem o mesmo número de elétrons, também vai ter 8 elétrons. Beleza? Mas eu não estou falando do R2+, estou falando do R. O R sem ganhar ou perder elétron. Né? Agora, qual é a relação do R com o Q, ó, em termos de elétrons? Né? O número de elétrons de R é igual a o número de elétrons de Q mais 2. Certo? Mais 2 elétrons, não é isso? É só você fazer a continha aí, ó. 8 mais 2 dá quantos? 10, não é isso? Então, o R tem 2 elétrons a mais do que Q. Como a gente sabe que o número de prótons de um elemento, de um átomo, é igual ao número de elétrons desse elemento quando ele está neutro, né? Por exemplo, o carbono lá 6, tem 6 prótons e 6 elétrons. Eu posso escrever isso assim, ó. O número de prótons de R é igual ao número de prótons de Q mais 2. É a mesma coisa, né? Eu só transformei elétron em próton nesse caso. Agora, voltando à nossa equação aqui, eu posso substituir, ó. Posso substituir. Ô, professor, volta naquela outra tela lá. Isso daí que você explicou por último, eu entendi. Eu só não entendi a relação que o 10 elétrons tem com 8 elétrons do Q lá. Uai, o Q não tem 8 elétrons que eu supus? Aham. Mas você que inventou isso. Eu só fiz a suposição para ficar mais fácil o entendimento, tá? Só isso. Entendi. O Q não tem 10 elétrons, o R não tem 10 elétrons. Eu que estou supondo. Estou supondo para ficar mais fácil a resolução do problema, tá? Para vocês entenderem. Certamente. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou substituir na equação aqui, ó. P de R. Eu sei o que é P de R agora. Então, ficaria assim, ó. Sim, isso agora faz sentido. Ó, P de Q mais 36 é igual a P de R. Quanto que vale P de R, que a gente acabou de descobrir? Vale P de Q. PQ mais 2. Mais 2. Perfeito. Mais N de R. Né? E aí, o que vai acontecer? Ó, PQ está em lados opostos, ó, isso aqui vai subtrair, né? Vai dar 0, né? Vai dar que N de R é igual a 36 menos 2, que vai dar 34. Então, portanto, quem falou 34 aí tá certíssimo. Tá? Caraca, você é muito bom em química. Se você poderia fazer isso de outra forma, né? Por raciocínio lógico, enfim, né? Eu só quis fazer aqui de forma matemática para vocês entenderem. Porque numa questão discursiva você tem que provar. Nada mais fácil do que uma prova matemática. Né? Você não precisa escrever nada. O cálculo matemático já é a sua prova. Né? Muito bem, vamos continuar aí o nosso bate-papo? Agora a gente vai mudar um pouquinho a vertente para a gente entrar no próximo modelo atômico. Né? Antes aqui foi só para a gente fazer uma discussão sobre essa questão do isotopia, isobaria, né? Por aí vai. Agora a gente vai mudar um pouquinho o disco para retomar a questão dos modelos atômicos. Bom, eu vou contar uma historinha aqui agora, né? Vai ser, na verdade, história de fatos, né, que ocorreram na ciência. Lá no século XVII, né, havia uma briga muito grande entre grupos de cientistas, principalmente esses dois bonitões aqui, ó,
essas cabeleiras aqui. Um era Newton, que vocês conhecem muito bem, né? Aquele físico lá da maçã, que deixou a maçã cair, da gravidade, da primeira lei, segunda, terceira lei de Newton, né? E esse cara aqui, ó, um holandês, né? Esse aqui é um inglês, esse aqui é um holandês chamado Hughes. Havia uma briga muito grande entre esses dois caras, uma briga científica entre eles, sobre o que seria luz, né? O que seria luz? Luz é o quê? Né? Newton dizia que luz era composto por partículas. Por partículas. Enquanto esse cara aqui, ó, dizia que luz era feito de ondas. Ondas, não ondos. Ondas. Então, nessa briga aqui, que foi lá do século XVII, né, acabou que Newton saiu, por enquanto, né, ele saiu perdido, né, ele venceu. Aliás, ele perdeu essa batalha. Né? Por quê? Porque alguns experimentos, principalmente esses dois experimentos aqui, ó, que eu não vou detalhar, provaram que, na verdade, luz é uma onda. Nesse momento, tá? Nesse momento. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda. Luz é uma onda. Principalmente um experimento chamado de interferência e a difração. O fenômeno da interferência é um fenômeno muito conhecido da física, tá? Quando você passa uma onda, né, em duas fendas, né? Uma luz, por exemplo, em duas fendas, né? Do outro lado da fenda acontece um padrão, né, que é um padrão de luz que é bem característico da interferência. Beleza. Então, voltando, né, esse cara aqui, o holandês, nesse momento da história, acaba vencendo essa batalha científica, né, e ele diz que luz é uma onda. E o que é uma onda, né? O que é uma onda? Onda, segundo a teoria eletromagnética de Maxwell, uma onda, né, é uma onda que tem um campo elétrico e um campo magnético, oscilante, que a gente chama, né? Então a gente tem o que seria, desculpa, o que eu estou passando, ó. Uma onda, ela oscila no tempo, né, e no espaço, e uma onda, ela tem o que a gente chama de uma velocidade e tem uma frequência, né? E tem o que a gente chama de comprimento de onda. O que seria o comprimento de onda, né? Que vocês vão ver na física ainda. Estou usando a física aqui para nos ajudar. O comprimento de onda é a distância entre uma crista da onda e outra. Nesse caso aqui, ó, seria basicamente essa distância, ó. Tá? Entre o máximo aqui, ó, o máximo de uma onda com o máximo da outra onda. Isso a gente chama de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Lambda. Isso aqui, ó. Chamado comprimento de onda. Ô, professor, beleza? Mas a luz ela é uma onda eletromagnética, não é? Sim, por enquanto sim. Propaga no vácuo, não é isso? Sim, por enquanto é uma onda, mas a gente vai ver que não é só uma onda, tá? Não, eu sei o que é. Então tá bom, beleza. É uma onda eletromagnética que se propaga, isso no meio, né? Se propaga no meio. E aí, de novo, a distância entre... A impressão minha, o Fabio caiu de novo. Parou. Caiu de novo. Dessa onda, no caso... Caiu. Voltou. Professor, seu áudio cortou de novo. Cortou de novo, professor. Tá me ouvindo agora? Aham. Onde C aqui é a velocidade dessa onda, no caso da luz é a velocidade da luz, né? Que tem um valor constante, descoberto por Einstein, né? Provado por Einstein, que vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, essa é a velocidade, né?
A frequência aqui é, na verdade, inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quer dizer o seguinte, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência, né? São grandezas inversamente proporcionais. Estão vendo aqui na equação, né? Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. E aí, pessoal, existem, vamos dizer assim, radiações, né? Que a gente chama de radiações eletromagnéticas, que têm comprimentos de ondas diferentes e, portanto, têm frequências diferentes. É o caso aqui que a gente chama de espectro eletromagnético. O que seria o espectro eletromagnético? São os grupos de ondas diferentes, né, de acordo com suas características. Por exemplo, tem os raios cósmicos, tem os raios gama, tem os raios X, tem o ultravioleta, eu tenho o infravermelho, eu tenho o micro-ondas, eu tenho ondas de rádio, eu tenho ondas de rádio longa. E, obviamente, o que está diferenciando eles? O que diferencia essas radiações são os seus comprimentos de ondas, né? Os seus comprimentos, né? Você tem uma figura aqui, isso aí, ó. Quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência, né? São grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho aqui, ó, radiações diferentes com comprimentos de ondas diferentes. E a gente tem aqui, obviamente, olha só, pessoal, que interessante, a gente tem o espectro visível, que é esse bem pequenininho, que vai aí em torno de 400, eu falei 400, que 700, 400 nanômetros até 800 nanômetros. Nano é 10 a menos 9, tá? Vejam bem, do espectro eletromagnético só tem uma região muito pequenininha que os nossos olhos enxergam, né? Uma fração muito pequenininha que os nossos olhos enxergam. Existe uma gama aqui de radiação que a gente não consegue enxergar, tá? Que a gente não consegue enxergar. Uma fração diminuta, pequeniníssima, né? Do espectro eletromagnético. Para dizer o seguinte, os nossos olhos são instrumentos de medida muito, muito pobres, né? A gente consegue ver muito pouco do espectro eletromagnético. A gente consegue ver o que tem cor só, né? No espectro eletromagnético, né? Especificamente do visível, né? A gente tem aqui, ó, que vai do roxo, né? Ou do violeta até o vermelho, né? Abaixo do violeta aqui a gente chama de ultravioleta. E acima do vermelho a gente chama de infravermelho. Tá aqui, né? Ó, ultravioleta e infravermelho. Né? Ultravioleta e infravermelho, a gente já não, os nossos olhos já não são capazes mais de enxergar. Tá bom? Alguma dúvida aí? Posso continuar aqui então? Beleza. Bom, professor, por que você está falando essas coisas aí? Porque são informações importantes para a gente entrar no próximo modelo, né? O próximo modelo tem muito a ver com luz, né? Bom, juntando-se a isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma luz, né? Uma fonte de luz que a gente chama de policromática, uma luz branca, por exemplo, né? E passar essa luz policromática por um prisma, né? A gente tem um fenômeno, né? Que é o fenômeno do espalhamento ali, né? Da luz, em vários comprimentos de onda, né? Isso aqui a gente chama de espectro contínuo da luz, né? Espectro contínuo da luz visível. Isso é um experimento clássico da ciência, né? Que, inclusive, foi feito, inclusive, por Newton, né? Tem um disco, não sei se vocês já viram, chamado disco de Newton, né? É um disco que tem todas as cores desse espectro, e você gira o disco, e quando você gira o disco, todas as cores se misturam, né? E volta a ser branco, né? Aqui, na verdade, eu estou fazendo o contrário, eu estou
dividindo a cor branca em várias cores. Tudo bem? Chama espectro contínuo policromático. No entanto, pessoal, o que acontece? Se eu faço esse espectro com a luz solar, e se eu meço a luz solar aqui embaixo, na Terra, né, o espectro ele chega da seguinte forma, que está sendo desenhado aqui no slide. Né? O que de estranho tem nesse espectro aí, pessoal? Fala para mim. O que de estranho tem nesse espectro? O que vocês estão vendo de diferente? Ele tá azul, ele fica verde, amarelo, aí vai chegando perto do vermelho, mas antes de chegar no vermelho forte, ele vira preto. Tem alguma relação? Mas aqui, o espectro que está sendo mostrado aqui na figura, ó, nessa figura aqui, está muito parecido em termos de cor com esse. Né? É verdade. Não tem a ver com cor, tem a ver com o quê? Tem a ver com esses risquinhos aqui, ó. Não sei se vocês estão percebendo, né? Tem risquinhos aqui no meio, né? Vários riscos parecendo um código de barras, né, de um produto. Que aqui não tem, ó. Um maior que o outro, né? Tem riscos, na verdade, que estão a distâncias diferentes um do outro, né? Isso, a ciência da época não conseguia explicar por que esses riscos estavam aparecendo, né? O que era comum, o que deveria acontecer? Deveria acontecer isso daqui, ó. Um espectro contínuo. E essas linhas pretas aqui, o que significam? Significam ausência de onda, de luz naquele ponto. É como se eu fiz espectro e nesse ponto aqui específico faltou essa cor aqui, faltou essa cor aqui e assim por diante. É como se tivesse faltado vários pontos de cores, né? Essas linhas pretas aí seria a ausência da luz, né? A ausência da cor. Beleza? E a ciência da época não explicava por que o solar... Um outro problema... Né? Pode falar, vai lá. O professor, tá travando. Tá travando? Deve ser oscilação da minha internet aqui, cara. Tá me ouvindo bem agora? Agora voltou. Tá. Agora voltou. Tá bom, valeu. Um outro problema aqui que a ciência não explicava, e aí é o inverso disso aqui, é o seguinte. Quando eu coloco dentro de uma ampola, tipo uma lâmpada fluorescente, eu coloco gás hidrogênio, e aí aplico uma diferença de potencial, né, como se fosse uma lâmpada mesmo, esse hidrogênio, ele emite uma luz, e quando essa luz ela também passa por um prisma, e eu meço essa luz nesse anteparo, né? Vamos dizer que é chamado de anteparo, eu vejo alguns comprimentos de onda, que é o vermelho, o verde, o azul e o violeta, né? É como se eu olhasse esse anteparo aqui de frente. De novo, o que é de estranho aqui? A ciência não explicava isso. Por quê? O que eu deveria enxergar seria luz de forma contínua em todo esse anteparo, né? Que começaria do vermelho, chegaria aqui no violeta, uma figura igual a essa. Eu não deveria ver somente alguns pontos, eu deveria ver todas as cores. Isso aqui era uma grande incógnita, principalmente do final dos anos, né, 1800, início de 1900, né, 1910, por aí. Isso era muito difícil de explicar. Surge, então, no início do século passado, esse cara aqui, ó, um alemão chamado Max Planck. Max Planck, ele estuda, tem vários experimentos, várias teorias, né? E uma delas, muito importante, que é a teoria chamada teoria do corpo negro. Eu estou só citando isso, pessoal, vocês vão ver isso em física. Na verdade, eu só estou querendo usar as informações para a gente aplicar aqui na química, tá? Planck, na verdade, ele tenta resolver uma situação que é chamada teoria do corpo negro,
E quando ele resolve, ele soluciona esse problema, ele soluciona com uma ideia revolucionária. Qual é a ideia dele? A ideia de Planck é que a energia, ela não pode ser, ela não é contínua. Ela não é contínua. A energia, e vide luz, né? Luz é uma forma de energia, ela não é contínua. Ela se dá na forma de pedaços, né? Que ele chamou de pacotes de energia. Esses pacotes, esses pedaços de energia, ele chamou de quantum. Quantum. Vocês já ouviram falar na física quântica, né? A física quântica, ela é inaugurada por esse cara, chamado Max Planck, lá em 1900. Né? Ele ganhou o Nobel de Física por isso. Ele diz, então, que a energia se dá na forma de pacotes, ou quantum de energia. Né? Ele descreveu assim, ó, a diferença de energia, né, entre um estado e outro é igual a H vezes a frequência. Que energia, H é uma constante, frequência F. Né? Então, H, chamado de constante de Planck, tem um número, tá? H é 6,62 vezes 10 a menos 34, é constante, tá? E F aqui é a frequência da luz. E lembra que frequência está relacionada com comprimento de onda, aqui, ó. Frequência e comprimento de onda. Então, a gente pode reescrever até a equação assim, ó. Delta E é igual a H vezes a frequência, e frequência eu escrevi aqui atrás, ó, que é o quê? C sobre lambda. C sobre lambda. Okay? Então, a energia é igual a constante Planck C sobre lambda. Mas o que é muito importante da teoria de Planck? Né? Que a energia ela não é contínua, ela se dá na forma de pacotes. Pacotes, saltos de energia. Né? Se dá na forma de picotada, vamos colocar assim. Não é contínuo. Ok? Alguma pergunta aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando? Dá para escutar direitinho. Uhum. Tá. Pensando nisso, nessas informações todas, e nesses problemas que eu descrevi, né? E também no problema da instabilidade do modelo de Rutherford, surge na ciência um químico chamado Niels Bohr. Niels Bohr, um cientista da Dinamarca, que se muda para a Inglaterra para desenvolver os seus estudos. Né? Niels Bohr, ele tenta modular o que seria um átomo para ele. Né? O que seria o modelo atômico de Bohr? Né? Pensando em tudo isso, né, para resolver todos esses problemas. Bohr disse o seguinte, e aí, tem toda a explicação para isso, né, mas eu vou só colocar aqui. Bohr disse que o átomo, ele é muito parecido com o átomo de Rutherford, no entanto, ao invés do elétron girar em órbita elíptica ao redor do núcleo, o elétron, ele gira ao redor do núcleo em órbitas circulares. Não está muito circular aqui, mas seria um semicírculo aqui, tá? Eu estou colocando em órbitas circulares. Circulares. E aí, o elétron gira ao redor desse núcleo, né? Mas gira ao redor desse núcleo em camadas, que ele chamou de camadas isso, tá? Camada número 1, camada número 2, camada número 3, e assim por diante. Que aqui na química é chamado de camada K, camada L, camada M, e assim por diante. Ok? Bom, e aí o que vai acontecer, né? A energia desse átomo cresce nesse sentido, ó. A energia é menor para o elétron que está perto do núcleo, e a energia vai crescendo à medida que esse elétron vai se afastando do núcleo, tá? De modo que não é permitido
Não é permitido para o elétron saltar de uma camada para outra. Não é permitido a ele, para esse elétron, pular de uma camada para outra. A não ser que, como a gente sabe aqui, como ele está falando que a energia cresce nesse sentido, para esse elétron, por exemplo, esse elétron aqui, ó, pular dessa camada para essa, o que precisa acontecer para isso ser possível? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia? Precisa de energia? É lógico, né? Ele precisa de energia, né? Se essa camada aqui, ó, tem energia maior do que essa, para ele pular dessa camada para essa, uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele precisa captar energia de algum lugar. Ele precisa absorver energia de algum lugar. Isso não vai ser possível se nenhuma energia for dada ao átomo. Ele vai ficar infinitamente, o elétron vai ficar infinitamente orbitando aqui nesse raio aqui, nesse círculo, né? Isso foi muito importante no modelo de Bohr, para explicar algumas coisas, né? Essa energia aqui de uma camada para outra, pessoal, é dada pela equação ali de Planck, né? A diferença de energia entre uma camada e outra, diferença de energia que eu falo aqui, a diferença entre uma camada e outra, né? De a camada 1, a camada 2, assim por diante, ela pode ser melhor calculada assim, ó. Bohr, inclusive, formulou isso, né? A energia de uma camada qualquer é igual a energia de uma camada qualquer, uma camada X, é igual a menos 13,6 1 sobre n ao quadrado. 13,6, aqui, a resposta aqui vai ser na unidade de elétrons-volt, que é uma unidade de energia, tá? Então, se eu quero calcular a energia da primeira camada, o que eu faço? Sendo que esse n aqui, ó, é o número da camada, então seria menos 13,6, 1, como é a camada 1? 1 ao quadrado, que vai dar 1, né? Isso vai dar menos 13,6 elétron-volt. Se eu quero calcular da camada número 2, eu faço assim, ó, menos 13,6, usando a equação lá em cima, ó, 1n, o n é 2, 2 ao quadrado, vai dar 4, vai ser 13,6 dividido por 4, né? Só fazendo a calculadora aqui rapidinho, 13,6 dividido por 4, vai dar menos 3,4 elétron-volt. Ó, note que a energia está ficando cada vez menos negativa, ó. Ficando menos negativa à medida que eu vou aumentando o número de camadas. Se eu quero a camada número 3, ficaria menos 13,6, 1 sobre n ao quadrado, o n agora é 3, então ficaria 3 ao quadrado, que vai dar 9, né? Que vai dar 9, ó. Então ficaria 13,6 dividido por 9, que vai dar menos 1,51 elétron-volt. Então, note, ó, está ficando cada vez menos negativo. Ou seja, mostrando que a energia está aumentando à medida que eu vou ficando mais longe do núcleo. Tudo bem aí? Tudo bem? Se eu quero calcular a diferença de energia entre uma camada e outra, ó, o que eu faço? Ó, se eu quero a diferença de energia entre a camada 2 e a camada 1, o que eu faço? Ó, diferença de energia entre a camada 2 e a camada 1. Ficaria, camada 2, quanto que vale? Delta, né? Sempre final menos inicial, né? Então, seria energia do 2 menos energia do 1. Quanto que é a energia do 2? Da órbita número 2? Vale menos 3,4. Menos, quanto que vale a energia da órbita 1? Menos 13,6, né? Se eu fizer a continha aí, vai dar quantos? Ó, menos com menos aqui dentro, ó, jogo de sinal, vai dar positivo, vai ficar 13,6 menos 3,4. Vai dar positivo mais 10,2 elétron-volt. O que significa dizer que a diferença de energia entre a camada 1 e a camada 2 vale 10,2 elétron-volt. Resumindo, para eu jogar esse elétron aqui, ó, para eu jogar o elétron da camada 1 para a camada número 2,
eu preciso fornecer para esse elétron, ó, por isso que o sinal aqui é positivo, eu preciso fornecer para o elétron 10,2 elétron-volt. Quando eu jogo esse elétron, né, excito esse elétron, que a gente chama. Quando eu excito esse elétron de uma camada 1, por exemplo, para a camada 2, esse elétron ele fica excitado. Isso aqui, quando ele está antes, aqui a gente chama de estado fundamental. É o estado original dele. Quando ele é jogado para outra camada, a gente chama de estado excitado. Excitado. Não confundem as coisas, tá? Não tem nada a ver com coisa sexual, não. Ele está excitado. Para dizer o seguinte, que esse elétron vai ficar nessa camada por um tempo muito curto. Por um tempo muito curto. Qual é a tendência desse elétron? A tendência desse elétron é de ele retornar à camada original. Tá, mas quando ele retorna, o que vai acontecer? Abre o microfone aí, fala para mim. Ele retorna com energia. Mas ele retorna com a energia dele? Soltando em forma de luz. Ah, ele retorna. Aprendendo passado. Ele retorna para a camada dele, que é uma camada de menor energia, né? Só que o que ele faz? Ele libera aquela energia que ele absorveu quando ele usou para excitar. Ele libera essa energia na forma de quantum de energia, lá do Planck, né? Que ele chama de fótons especificamente. Fótons. Fótons. Esses fótons podem se dar na região do visível, ou seja, da região que a gente enxerga na forma de luz visível, ou pode também ser excitado, pode ser liberado na forma de radiação que a gente não enxerga, por exemplo, ultravioleta, infravermelho, tudo mais, né? Isso aqui explica muito bem esse fenômeno. Por quê? O que aconteceu? O hidrogênio que está aqui dentro, os elétrons do hidrogênio que estão aqui dentro, são excitados aqui pela diferença de potencial, e aí os elétrons das camadas, né, das camadas do hidrogênio são excitados de modo a emitir energia em certos comprimentos de onda. Vai estar aqui melhor descrito aqui, ó. Por exemplo, ó, quando ele... Professor? Diga-me. Aqui, então, esse negócio aí de emitir luz, mais ou menos, tem alguma coisa a ver com aqueles produtos de roupa que deixam a roupa mais clara, a emissão de luz? Tem muito a ver, tudo a ver. Eu vou mostrar aqui para a gente terminar a aula, eu vou mostrar um vídeo aqui, mas, por exemplo, aquelas roupas que tem escrito algumas coisas fluorescentes, antigamente, aquelas tomadas, hoje já não tem mais, né? Aqueles interruptores mais antigos, eles, quando a luz apagava, né? Ele ficava emitindo uma luz ali para o cara passar a mão vamos dizer assim, passar a mão na parede, apalpar a parede e conseguir acender, né? Verdade. Na casa da minha avó tem. Tem tudo a ver com esse fenômeno, tá? Tem tudo a ver. Mas aqui a gente está falando mais do fenômeno atômico em si, né? Lá tem mais a ver com o fenômeno de molécula, mas é muito parecido, E aí o que acontece, ó, para explicar lá o caso do hidrogênio, né? O violeta que apareceu, ó. O violeta apareceu porque o elétron ele foi excitado de uma camada a outra, uma camada bem interna para uma camada muito externa. Quando ele retorna, ó, ele retorna emitindo o roxo, que está nesse valor de comprimento de onda. Aí tem várias possibilidades de transições eletrônicas, né? De uma para outra, enfim, né? De várias transições que geram ali, ó, comprimentos de ondas diferentes. Então, o modelo de Bohr explicou esse experimento aqui, né? Que é o experimento da emissão do hidrogênio, né? Então, esse aqui, ó, exatamente, esse é o modelo de Bohr, que é o modelo de camadas, né? E o Bohr, na verdade, ele modificou um pouquinho o modelo de Rutherford, por quê? Porque ao invés de colocar o elétron em qualquer camada, não, o elétron ele é colocado em camadas muito fixas, muito conhecidas, né? De energia, de modo que a energia cresce à medida que eu vou me afastando do núcleo, tá? Me afastando do núcleo, conforme eu calculei aqui para vocês. Esse fenômeno
aqui vou mostrar o vídeo, você pode fazer, inclusive, em casa. É uma pena, porque uma das coisas que a gente está perdendo aqui no modelo, vamos dizer assim, no modelo não presencial. Provavelmente, a gente teria aqui já umas 2 práticas no laboratório, né? Já teria feito já umas 2 práticas no laboratório nesse momento, já teria feito a nossa visita técnica, que a gente não fez, né? E um dos experimentos que é feito é esse aqui, ó, que é o teste da chama, que a gente fala, que vocês vão observar aqui, ó. Vou soltar o vídeo para vocês verem. O sal de potássio torna a chama roxa. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de cálcio na ponta de uma espátula e assar e verifique que o sal de cálcio torna a chama laranja. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de estrôncio na ponta de uma espátula. Aqueça e verifique que o ião de estrôncio 2 torna a chama vermelha. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de sódio na ponta de uma espátula. Aqueça e verifique que o sal de sódio torna a chama laranja amarelada. Coloque uma pequena quantidade de cloreto de lítio na ponta de uma espátula, aqueça e verifique que o sal do lítio torna a chama magenta. Magenta. Tempo que eu não ouço português de Portugal. Bom, o que vocês perceberam aí, pessoal? Que ele colocou ali elementos químicos, né? Nesse caso, sódio, potássio. E eu no laboratório eu tenho lá, né, essas soluções preparadas, e eu uso aquele maçarico, né, de cozinha e borrifo, né, e dá uma coloração muito bonita, bem legal. Por quê? Porque ali eu tenho átomos, né, e os átomos estão sendo excitados, os elétrons desses átomos estão excitados por quem? Exatamente excitados pelo calor da chama, né? A chama ali, nesse caso, é uma forma de energia, uma fonte de energia. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo aquele fenômeno a todo momento, né, de transição eletrônica de uma órbita, né, que a gente chama, para outra, né? Ele está sendo excitado e está retornando, está sendo excitado e retornando. No retorno, né, ele emite os fótons, que a gente chamou, né? Os fótons. Esse princípio, pessoal, é muito usado também em lâmpadas de poste de energia, né? Se vocês à noite repararem, os postes de energia têm uma lâmpada amarelada, né? Ali tem um vapor chamado vapor de sódio, né? A lâmpada, inclusive, é chamada lâmpada de vapor de sódio. E aquela coloração amarela se dá por conta disso, porque eu tenho átomos de sódio ali dentro, e os átomos de sódio são excitados, né, na forma de energia elétrica, e aí, quando os elétrons do sódio retornam em suas camadas, eles emitem radiação da coloração amarela, né? Aqui, né? Opa, desculpa. Desculpa aí. Tá aqui, né, ó, as lâmpadas de coloração amarela, né? Usam exatamente esse princípio do átomo de Bohr, né? Os fogos de artifício também, né? Que tem cada um com a sua coloração, né, específica, né? O que eles fazem ali? Eles colocam no meio da pólvora, né? Eles acrescentam elementos químicos, né? Metais, estrôncio, lítio, cobre, que ao serem queimados, né? São excitados os elétrons e emitem aquela coloração. Beleza? Alguma dúvida em relação ao modelo de Bohr, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. É bem legal isso, bem curioso, né? É muito importante o modelo de Bohr. Na verdade, os livros trazem, né, alguns dos colegas aí já falou, que é o modelo Rutherford-Bohr, né? O que é o modelo Rutherford-Bohr? Nada mais é que a mistura dos dois modelos, né? Na verdade, o Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, né? Só uma questão para a gente terminar, então, para a gente resumir os modelos que a gente viu até agora, e aí na próxima aula a gente vai falar muito sobre o modelo de Bohr
no sentido de distribuição eletrônica, né? Não sei se alguém já viu um S2, 2S2 de camada, né, de elétrons e tudo mais. Diz assim, ó, alguns modelos atômicos que conhecemos foram propostos por Dalton, Rutherford e Bohr. Algumas das características de cada um desses modelos estão apresentadas no quadro abaixo. Então, aqui, ó, modelo 1. Núcleo atômico denso, com carga positiva, elétrons em órbitas circulares. 2. Átomos maciços e indivisíveis. 3. Núcleo atômico denso, com carga positiva, elétrons em órbitas circulares de energia quantizada. Quem falou cada coisa aqui? Vamos lá. Quem falou primeiro aqui, ó? É de quem esse modelo? Rutherford. Rutherford. Muito bem, Rutherford. A diferença do modelo Rutherford está no 3, né? Ó. Núcleo positivo, denso, né? E em órbitas circulares de energia quantizada. Isso foi Bohr que falou, né? E o do meio aqui foi Dalton. Então, Rutherford, Dalton e Bohr. Está aqui letra... Opa, não, errado. Letra A. O sal de cozinha emite luz de coloração amarela. Você pode fazer esse experimento em casa. Pegar um pouquinho de sal e jogar em cima da trempe, né, do fogão. Né, jogar um pouquinho, você vai ver a coloração amarela. Quando é colocado numa chama, baseado-se na teoria atômica, é correto afirmar que elétrons do cátion sódio, ao receberem energia da chama, saltam de uma camada mais externa para uma camada mais interna, emitindo luz. Tá certo isso? E se está errado, onde está o erro? Me ajuda Eu aí. acho que ele salta da mais interna para mais externa. Perfeito, perfeito. Estava quase certo aqui, né? Na verdade, ao receberem energia, os elétrons saltam da camada mais interna para a mais externa. Talvez a letra D esteja mais completa. Vamos ver, ó. Os elétrons, ao receber energia, saltam de uma camada mais interna para a mais externa, e ao perderem a energia ganha, ou seja, ao retornar para a camada de origem, emitem luz amarela. Alternativa, letra D. Beleza? Nem precisou de ler as outras. Nem precisou, exato. Então, na aula de semana que vem, a gente vai terminar o assunto para avaliação. Vamos falar muito, muito sobre esse modelo de Bohr, né? De como os elétrons se distribuem nessas camadas, né? Existem algumas regrinhas aqui que a gente vai trabalhar para falar sobre distribuição eletrônica, né? Como os elétrons, quantos elétrons cabem, entre aspas, em cada camada dessa, e qual é a regra para os... É aquele negócio de diagrama, professor? Isso, exatamente. Diagrama, alguém, cara que esqueci o nome lá. A gente chama Linus de diagrama... Pauling. Linus Pauling, isso aí. Linus Pauling, isso aí mesmo. Pauling. Então vamos construir esse diagrama, eu vou ensinar vocês a construir ele sem decorar, tá bom? É muito fácil, não é difícil não. Tranquilinho, mas tem muita gente que não consegue, né? Vamos então terminar a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que eu falei? Acho que não. Ao final da aula aqui, né, até mais tarde eu coloco mais uma lista de exercícios, né? Vocês têm uma para entregar hoje, eu não lembro mais, tem que ver lá no AVA. Não sei se vocês têm alguma lista para entregar. Para entregar Foi ontem, se não me engano. Foi ontem, beleza? E aí eu vou postar mais uma lista para entregar semana que vem sobre o assunto da aula de hoje, tá bom? Tá. Beleza, então. Quem perdeu a aula de hoje e perder a aula da semana que vem vai ficar bem enrolado durante o ano, tá? Porque esse é um assunto que a gente vai usar bastante, muito, durante o ano todo. Eu reprovei nisso ano passado. Então, pois é. É hora agora de perguntar, de tirar dúvida. A gente vai precisar muito dessas informações.